preciso dele de joelho, vou ajoelhar e lhe pedir perdão. Te mandei embora, sei que fui errado, mas ficar calado não é solução. De que me adianta carregar orgulho, ter um coração triste, amargurado? De que me adianta dizer que não ama, chorar escondido, lembrando o passado? O amor é lindo, o perdão existe, em meus dias tristes preciso por fim. Sou muito amoroso e não sou orgulhoso, querida, lhe peço, volte para mim. Sou muito amoroso e não sou orgulhoso, querida, lhe peço, volte para mim. Se for preciso dele de joelho, vou ajoelhar e lhe pedir perdão. Te mandei embora, sei que fui errado, mas ficar calado não é solução. De que me adianta carregar orgulho, ter um coração triste, amargurado? De que me adianta dizer que não amo, chorar escondido, lembrando o passado? O amor é lindo, o perdão existe, em meus dias tristes preciso por fim. Sou muito amoroso e não sou orgulhoso, querida, lhe peço, volte para mim. Sou muito amoroso e não sou orgulhoso, querida, lhe peço, volte para mim. Nós vamos conversando, fazendo, se mobilizando e ampliando o esforço na linha que a gente desenvolveu até agora. No tempo de plantão nós era muito escravo, porque nós trabalhávamos, fazíamos futuramento e não pagava, né? E nós trabalhávamos 2 meses para receber só 15 dias. E não pagava o salário. Agora hoje não, hoje nós estamos lutando e pelo menos o pagamento está saindo, mas é parcelado, mas está melhor agora, né? E a gente continuou, decidiu ocupar aqui também. Dia 12 de junho a gente ocupou, quer dizer, a gente não tinha saído, a gente continuou, quem não estava fora da firma, a gente continuou. Então, até hoje. Mas discutir em assembleia primeiro, uma discussão antecipada, como que foi difícil, como você ia tocar, que você não tinha dinheiro de jeito nenhum, não tem diretor, não tem gerente, é difícil você começar a tocar. Um pouco mais difícil do que hoje, muito mais. Vamos para onde? Você não tem crédito, você não tem matéria-prima, você não tem dinheiro, luz cortada sem pagamento, é difícil, a situação é difícil. Mas hoje melhorou bastante, porque recuperamos vários clientes, fornecedor, estão chegando os clientes, fornecedor confiando, e é só na confiança.
Porque se depender do CNPJ da Frasco Firma, não vai vender. Né? É só na conversa, só na confiança da gente. Com os fornecedores, principalmente. E com os clientes, para manter. Você comprar, produzir e entregar. Porque se você comprar e não pagar, você não vai produzir. Não é? E se você produzir não tem para quem vender, que não tem confiança na gente, eles não vai comprar, você vai ficar parado, você está zero. Então você compra e vende, normal, tranquilo. E estão recuperando os clientes novos que tinham ido embora por falta de entrega, os patrões não entregavam, muito calote por aí. Então a gente está recuperando os clientes e vamos entregando as mercadorias conforme é o pedido. Duro para comprar matéria-prima que é caro, para vender é difícil. Mas estão recuperando um monte de cliente novo já, que tinha ido embora. Elas estão voltando. Essa é a luta. Não é fácil. Sincero, no tempo que nós estávamos com o patrão, nós não tínhamos salário em dia, nós não tínhamos fundo de garantia sendo depositado, o INSS nosso não estava em dia. Inclusive, aproveitando, eu cheguei a sofrer acidente e não pude ficar afastado porque o meu INSS não estava em dia. Então, agora está sendo muito mais vantagem sob controle dos trabalhadores, porque veja bem, está tudo em dia, nós podemos trabalhar pensando já em fazer alguma coisa futuramente, nós não podíamos pensar em comprar nada, porque nós não tínhamos certeza que iríamos receber. E hoje em dia não, nós já temos aquela certeza que nós estamos tomando conta da empresa, que está saindo o salário nosso, está pagando e tudo sendo acertado. Então está muito mais melhor do que na época patronal. Então, os trabalhadores organizaram uma greve e a partir dessa greve, foi uma greve muito dura, com muita repressão policial, mas a greve contou com muito apoio dos trabalhadores de Joinville, dos bairros, vereadores, outros sindicatos, associações de moradores, e com esse apoio a greve se manteve firme. E chegou um momento onde o proprietário não tinha como pagar e disse que então se retirava do negócio e entregava a fábrica. Mas a fábrica, nós não sabíamos qual era a situação. Então nós ocupamos a fábrica, assumimos o controle administrativo e financeiro, com uma comissão que tinha um mandato provisório para investigar qual era a situação real da fábrica. E ao final de 3 meses nós descobrimos que a fábrica tinha um débito, uma dívida de cerca de 600 milhões de reais, que seriam mais ou menos 250 milhões de dólares, e que essa dívida era 85% com o governo federal. A partir daí, os 1.000 trabalhadores da Cipla Interfibra, que são 2 empresas coligadas juntas aqui, que fizeram a greve, tomaram a empresa junto, a partir desse momento nós nos dirigimos ao governo federal, exigindo que o governo federal, que durante 10 anos não fiscalizou a empresa, agora se fizesse cargo dela. Ou seja, o governo assumisse, estatizasse a empresa para garantir o funcionamento e salvar os 1.000 empregos. Então essa é a história sintética. Isso aconteceu em 2002, em 1º de novembro de 2002 nós ocupamos a empresa, a greve foi durante o mês de outubro, e a partir de 1º de novembro de 2002 até agora, nós estamos em junho de 2005, nós ocupamos, controlamos e organizamos a produção, a venda, a compra de matéria-prima, enfim. E uma situação muito difícil, porque não temos capital e não pretendemos ser proprietários da empresa, nós exigimos que o governo assuma, mas nós conseguimos pelo menos manter a fábrica funcionando e pagar os salários de todos os trabalhadores, né? A antiga diretoria foi toda posta para fora da empresa e os trabalhadores hoje controlam a fábrica através de Assembleia Geral e de um conselho de fábrica que é eleito em todos os setores e em Assembleia, que nomeia uma direção, comitê administrativo e financeiro, que dirige coletivamente todos os aspectos financeiros e administrativos da empresa. Então tem
todos os balanços, todo o controle financeiro e de faturamento, tudo é exposto nos murais e discutido com os trabalhadores. Então todo mundo sabe permanentemente o que está acontecendo. A situação continua muito difícil, nós continuamos sendo várias tentativas de invasão da fábrica pela polícia, tentativas de prisão dos dirigentes do movimento, porque as dívidas, aqueles 600 milhões, que hoje já são mais de 800 milhões, eles continuam, porque são dos antigos proprietários. Mas os credores, que são o governo federal e o governo estadual e etc., com ações judiciais, buscam na justiça receber, tomando máquinas da fábrica para pagar essas dívidas. E se saírem as máquinas, para a fábrica. Então nós tomamos há 3 anos atrás a decisão, estamos cumprindo, de que não sai máquina de dentro dessa fábrica. Então todas as tentativas que a polícia militar, a polícia federal fizeram de violentamente retirar máquinas foram rechaçadas fisicamente pelos trabalhadores. Nós nos organizamos dentro da fábrica quando eles invadem e conseguimos até hoje manter as máquinas funcionando. E a partir disso tem uma mobilização social que pressiona a justiça e a polícia em relação a isso, né? Mas é uma dificuldade permanente. Aí foi quando o sindicato chegou, alguns trabalhadores ligaram para o sindicato, aí nós fizemos uma assembleia lá e decidimos naquele momento ocupar a fábrica. Aí já ocupamos a fábrica no dia 9 de dezembro. Toquemos a produção até dia 3 de março de 2004. Quando foi no dia 3 de março, o patrão conseguiu a reintegração de posse via judicial. Foi 286 policiais da tropa de choque de São Paulo para retirar nós de dentro da empresa. Só que nós não estávamos dentro da empresa na hora que tudo isso aconteceu, porque a patronal arrumou uma filada para nós. Nós caímos tipo no ponto do vigário, digamos assim, porque no dia 2 eles ligaram para os trabalhadores, para nossos advogados e até mesmo para o sindicato e marcaram uma reunião com nós em Osasco, no Ministério do Trabalho. Pô, eu nem me toquei, sabe? Você ficar assim, legal, vamos lá ver o que os caras querem. Então, dia 3, a fábrica estava praticamente vazia, meu. Deixamos 2 seguranças só na empresa. Quando a gente está vindo para Osasco, os telefones começaram a tocar no carro, no ônibus, dentro do metrô, dentro do trem, quem estava vindo. Não, volta para a fábrica, não tem reunião. Eles já estão na fábrica. Foi quando nós retornamos lá, já não deu mais para entrar. Foi muito doído aquilo, porque você via ali no meio pais de famílias, mulheres, mães desesperadas que dependiam daquele salário ali para sobreviver, né? Eu mesmo fiquei muito chateado porque eu não imaginava que aquilo fosse vir a acontecer. Porque a gente estava numa luta muito grande, apesar de que o trabalhador aqui no Brasil ele não tem valor. É como você querer uma formiga lutar com um elefante, né? Aí eles conseguiram a reintegração de postos, nós saímos da empresa, fiquemos aí, montamos um acampamento frente da empresa, fiquemos 6 meses acampados em frente à empresa. Mas aí foi esvaziando, porque não tem condições também de você ficar numa situação dessa. Com pais de família, mãe de família. Eu mesmo, a gente precisa de sobreviver. Certo que tivemos muita ajuda de sindicatos, os companheiros daqui da Cipla, da Interfibras, da Flasco. É um povo que sempre estiveram com a gente lá nos apoiando. Mas chegou uma hora que... Porque o ser humano, você tem um limite, amigo. Essa que é a verdade. Então chegou uma hora que não teve mais como a gente estar mantendo aquele acampamento, aí nós levantamos o acampamento. Mas até hoje nós não desistimos ainda da luta. Temos brigado, vamos para aqui, vamos para ali, aonde fala que tem que ir a gente está. Se unimos às comissões de fábrica do Brasil, que hoje já tem algumas fábricas ocupadas no Brasil. Além daqui da Cipla, além da Flasco, lá de Campinas,
Tem a Interfibras, que eu acho que você vai conhecer. Tem uma outra grande aqui do lado, que foi ocupada há uns 3 meses atrás também, que é do mesmo grupo, o Batistella. Em Pernambuco também teve uma outra empresa que foi ocupada, os trabalhadores ficaram acampados por 5 meses, ganharam, então dentro da fábrica também. Só que lá o patrão se uniu a eles. Não sei o que aconteceu com o patrão. Digamos, se uniu eles para o PDR Fábrica e deu estabilidade de 3 anos para todo mundo. A empresa já estava ocupada. Quando eu comecei a trabalhar aqui, a empresa já estava ocupada pelos trabalhadores, controlada pelos trabalhadores. Só que nenhuma outra empresa que eu já trabalhei, a gente tem os direitos que a gente tem aqui. A gente pode opinar, entendeu? Expor suas ideias, discutir com os outros trabalhadores, entendeu? A gente tem o direito de exigir assim, não uma exigência, e melhorias, entendeu? A gente pode discutir, ver o que é melhor para todos nós, entendeu? Eu acho que nenhuma empresa que eu trabalhei seria melhor que essa daqui, entendeu? Porque aqui a gente, apesar das dificuldades de querer retirar as nossas máquinas e dificuldade financeira até que a gente tem pelas dívidas anteriores, entendeu? A gente tem um salário até bom, um salário que a gente entra ganhando aqui. Tá muito difícil no Brasil você achar uma empresa que você comece ganhando isso, entendeu? E todo ano a gente tem um reajuste salarial que é até considerável, que no último inclusive foi de 8%, e é até um reajuste considerável, entendeu? Então o que eu tenho a dizer é isso, que uma empresa como a nossa tem muita coisa para melhorar aqui, entendeu? Mas comparando com outras empresas aí capitalistas, sinceramente eu não deixaria essa daqui para entrar em outra. Inclusive já até tive proposta para entrar em outra, eu não quis, entendeu? Porque aqui, eu vou falar igual o pessoal fala aqui no popular, aqui é uma mãe. Aqui é uma mãe pra gente. É isso aí, é isso aí. A fábrica aqui, conforme eu expliquei para você, ela não tem o patrão saber funciona, porque na verdade para a fábrica saber funcionar tem que funcionar a organização do trabalho dentro da fábrica. Você tem que fazer essa caneta, então tem que ter alguém que vai fazer a tampinha, outra pessoa que vai fazer o plástico, trazer a matéria-prima e colocar isso aqui dentro da embalagem. O patrão, ele é uma figura que na verdade ele é parasita, né? Ele funciona somente para tirar dos trabalhadores aquilo que os trabalhadores fizeram ao longo do seu trabalho durante o dia. Não foi fácil você resgatar a fornecedores. Os fornecedores já não estavam mais querendo fornecer matéria-prima para. Então procuramos com aqueles fornecedores de mais peso, aqueles que você tinha maior controle, chamar um a um e mostrar a nova situação e pedir que nos desse, pedir votos de confiança, que nos desse crédito, onde chamamos essas pessoas para a empresa e mostramos o Parque Fabril e muitos desses fornecedores ficaram realmente chocados com o que viram, com o que era, com o antes e com o durante, como ficou. Eles sensibilizaram e aos poucos, foram sensibilizando
E aos poucos nós fomos ganhando esse crédito com eles, mas honrando. Tanto é que na nossa gestão, em 2 anos e 3 meses, 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses, por aí, não tivemos nenhum título protestado. Nenhum protesto, nenhuma causa, todos honrados. Até um título protestado, eu sou culpado, porque aí eu falei para você, vai ser o primeiro título protestado, foi meu, aqui na empresa, foi com um fornecedor, vou usar o termo aqui, foi um safado, que apresentou um serviço e não cumpriu aquele serviço como foi combinado. E isso eu tenho, e está no jurídico, eu disse, não, abre essa primeira pasta na gestão. Mas aí é um caso, sabe? Nada assim. Eu acho meio difícil, principalmente na hora que a gente olha as numeração aqui, tudo aqui, que traz tudo aqui, a cabeça da gente começa a ficar meio embananada aqui, é muito número, o faturamento é pouco, as contas é o dobro, tem que tirar um pouquinho daqui, jogar um pouquinho lá e não dá, empurra aqui, empurra lá, a cabeça da gente vai ficando, mas estamos aí 2 anos e tá tocando, devagar, empurrando, estamos indo. A gente pretende chegar aí, tem um companheiro nosso que está faltado até 2010, a gente espera chegar e voltar ele vindo trabalhar com a gente ainda aí. Mas estamos aí. Eu sou da Interfibra, né? Ao tempo do patrão eu fiquei muito abandonada, muito jogada. Eu tive um problema de ler no meu braço e daí o patrão não me queria mais que eu trabalhasse porque eu não era mais produtiva. Ah, sim. Porque eu era doente. E depois que os trabalhadores tomaram a empresa, aí eles me buscaram de volta. Eles falaram, não, Madalena, você volta a trabalhar com nós. Se não tem um remanejamento para ti na Interfibra, você vai trabalhar com nós na Cipla. Só que você é produtiva, você é capaz, você tem que ajudar nós. E daí eu voltei a trabalhar. Depois de 3 anos jogada na rua, porque o patrão não me queria porque eu tinha LER, por movimento repetitivo. O INSS dizia que eu não era aleijada, que eu tinha um braço bom, que eu fosse trabalhar. Então, para mim, a minha vida estava muito difícil antes. Depois que os trabalhadores tomaram a empresa e eles me chamaram e eu estou sendo muito produtiva aqui. Eu consigo atender todo mundo muito bem, eu faço questão que todo mundo venha na social, que se sinta bem. Nós no início fizemos a Assembleia e nomeamos uma comissão, né? Uma comissão eleita pela Assembleia para dirigir, para tomar medida. Depois nós vimos que precisava um conselho da fábrica que tivesse uma representação bastante ampla de toda a fábrica, para expressar todos os interesses, os problemas da fábrica, mas que fosse uma direção política do movimento. E que esse conselho, então, ele determinasse um comitê administrativo e financeiro que daí organizaria a produção de forma vertical. Então nós separamos a administração da direção política, mas a administração está submetida ao conselho de fábrica que é. Então nós passamos do que era uma comissão simples para um conselho de fábrica, que é um conceito mais amplo de conjunto dos trabalhadores tomando em mãos o controle da fábrica.
Hoje nós somos 170. Somos 170 pessoas, 170 trabalhadores. Quando você me pergunta se sem patrão funciona há muito tempo, não sei se foi essa a sua colocação, é possível funcionar muito tempo sem patrão? Um patrão, uma empresa com patrão, ele é o patrão, é o fundador, ele criou. Então, é uma cabeça a direcionar. Se ele acerta ou erra, partiu de uma cabeça. Agora, quando você tem 170, são 170 cabeças. Interesses de um, interesses de outro, equalizar essas ideias, esses interesses para tocar, para que o todo seja comum, complicado, é difícil. Então por isso que faz-se necessário reuniões constantes com células, que eu digo com grupos, né? Onde conselhos de várias áreas da empresa se reúnem e montem, troquem as ideias, levantem os seus, né, pontos de vista e isso para levar da comissão, né? E lá também são mais outras tantas pessoas que vão juntar os interesses aqui, aquilo, lá e chegar a um denominador. Então é bem diferente. Eu penso assim, a direção de uma empresa tocada por trabalhadores, ela é de baixo para cima, né? O patrão é de cima para baixo. Então se você perguntar por qual lado, qual deles é melhor, é complicado. Se nós, todas mulheres, lutasse como esse grupo aqui, especialmente está lutando, nós ia conseguir novas leis, nova vida para as mulheres que sofrem hoje no dia a dia. E isso eu não tenho a menor dúvida, porque as mulheres são sofredoras, quer queira ou não. Elas sempre vão ser discriminadas. Então a gente, com essa luta que nós estamos tendo aqui, com essa união que nós estamos tentando formar, é para melhorar, não digo 100%, mas uns 60% pelo menos nós temos que melhorar esse nosso país em que vivemos, porque está bem difícil. O que eu posso dizer é que se a gente for esperar que as instituições que se encontram, né, hoje, acredito que na Turquia, da mesma maneira como no Brasil, o próprio governo faça alguma coisa pelos trabalhadores, nós vamos morrer na praia, tá? Nós vamos morrer mesmo. Então eu acho que os trabalhadores têm que tomar e eles têm que ter consciência da força deles, né? E isso é o principal trabalho aqui dentro da fábrica, que os trabalhadores eles têm que se conscientizar da força que eles têm e de se colocar em luta e de se contrapor à situação hoje que não é favorável aos trabalhadores, né? É favorável a uma pequena burguesia que detém todas as riquezas e o controle de tudo, né? Eu acho que é importante eles saberem da luta aqui das fábricas, que é possível, os trabalhadores têm força, organizados, eles podem fazer muito mais do que eles fazem, né? E de mudar a situação e tornar a situação favorável aos trabalhadores, né? Que eles consigam melhorar a situação de vida da grande população que não consegue ter acesso à renda, a uma condição de vida melhor, né? E o exemplo da fábrica é esse, eles estão aqui lutando para manter os seus empregos e o seu salário, né? Nós estamos há 2 anos fazendo isso, então quer dizer, os trabalhadores têm força, eles precisam se unir, ver o exemplo de cada um para a união e
e ela pode ser internacional, pode ser no mundo inteiro, que a gente pode mudar a situação, só depende de organização e vontade de fazer. Não é fácil, mas tem como fazer. O exemplo somos nós aqui na fábrica, e isso pode ser feito no mundo inteiro, só depende de vontade de fazer. A mão do trabalhador é muito mais melhor, né? Melhor 90% você na mão do trabalhador. Né? O patrão não gosta aqui, gente, desculpa o segredo da comércio, mas só que a gente sabe trabalhar, né? Só o senhor é que trabalhava legal, tá tudo certo. Tem um mínimo e tem um máximo. O mínimo, hoje nosso aqui, chega quase a R$600, o mínimo. E o máximo 4.300. Não dá uma diferença de 1000%. O mínimo, você não tem necessidade de ter estudo. Tem o início do estudo. Tá? E o máximo, você tem que ter uma faculdade, tem que ter um curso superior para saber uma administração. Formado em cada área, aquela área que você administra. Entende? Logicamente tem que existir esse diferenciamento salarial, não resta a menor dúvida. Tá? Mas a intenção é que a empresa hoje em dia também ainda não chegou no seu patamar máximo de produção. Entende? Agora a intenção nossa é quando a gente conseguir o ponto de equilíbrio e chegar no patamar máximo de produção, é que a diferença salarial do menor para o maior não seja tão grande, não chegue nem a 50%. Entende? Vai ser uma diferença pequena, porque nós trabalhamos para que o operário se sinta dentro da sua casa. Ele só vai sentir dentro da sua casa quando tiver um salário que realmente compense, talvez nem o seu trabalho aqui dentro, mas todas as necessidades da sua vida social lá fora. Eu posso dizer para você que mudou bastante, foi, vamos dizer, a gente não tem aquela pressão do patrão mais, e do meu ponto de vista melhorou bastante. Além de não ter a pressão, você trabalha mais tranquilo, você não tem aquele... E a gente tem hoje um conselho de fábrica, mas as decisões hoje já tomadas todas no conselho de fábrica, de todos. Se tiver um voto contra, a gente faz um reboco. Nós somos uma pedra, um calo, um inferno na vida desses burgueses na nossa cidade. Por isso que o tempo inteiro eles ficam tentando nos atacar aos seus operários dentro das suas fábricas. Essa é uma situação. A outra é que quanto mais o governo, e a gente está constatando isso, quanto mais o governo vai se endireitando indo para a direita, com esse lamaçal violento que está tendo aí, mais está apertando a justiça, porque a justiça não faz por ela. Veio ordem do INSS e da Fazenda para determinar essas penhoras e tal, mas a justiça está ferrando e assinando a nossa situação. Como o Sérgio falou ontem, lá em Florianópolis, na reunião do diretório do PT, da executiva do PT, até esse momento, um tempo atrás, aí estava tudo parado, de repente tem uma avalanche acontecendo ao mesmo tempo. Nós estamos sendo atacados por todos os flancos. Então, essas duas situações, elas convergem para tentar nos quebrar. Por quê? Porque nós, além de gerar um problema para a burguesia de Joinville, para a burguesia de todo o Brasil, na verdade, nós geramos um problema para o próprio governo. Porque a gente está o tempo inteiro com o dedo em riste, mostrando para o governo, que a responsabilidade é com certeza dele, que se as fábricas, por acaso, se movimentarem para fazer esse confronto, esse contraponto, não tem quem seja contra a nossa luta, não tem por que ser contra a nossa luta.
Ele tem... O governo Lula entrou no caminho das privatizações. Está começando... Já houve privatizações e quer fazer mais privatizações. Mas o centro de estudo é para quê? Privatização e arroxo de todo o dinheiro do país, para quê? Para pagar a dívida externa. E nós sabemos que se cortar esse cordão com os bancos internacionais, parar de pagar a dívida, tem dinheiro para tudo no Brasil. Tem dinheiro para educação, para reforma agrária, para escola, para emprego, tem dinheiro para tudo. O Brasil é um país rico. Nós pagamos, o ano passado nós pagamos cerca de 50 bilhões de dólares de juros da dívida. E a dívida brasileira continuou crescendo. Então, não é impossível essa política continuar. Ela é catástrofe para a nação, para o país inteiro. A máquina não ajuda muito também, né? A máquina é velha. Você vê o tanto de vezes que a gente para ela para manutenção, a gente tem esse prejuízo também que a gente tem que correr atrás. Porque o patrão, fila da mãe do patrão, ele deixou ao estado. Você dá uma filmada aí, você vai ver o estado da máquina. Você vê que a máquina ela deixou em sucata as máquinas pra gente. Fora o tanto de investimento que a gente já fez, entendeu? Já investimos várias vezes em manutenção, peça. Uma pecinha que começar a dar problema, para a máquina inteira, entendeu? E matéria-prima também, você pode dar uma filmada ali, você vai ver que a matéria-prima também não é lá essas coisas, é tudo moidão, mas nosso produto é de qualidade, que a gente, uma grande parte dos nossos produtos, a gente exporta para outros países, não diretamente. Tipo, eu vendo para um cliente, o cliente guarda o produto dele na embalagem e exporta para outros países. Aí nós vamos chegar lá, né? Como vai acabar isso, eu não sei, mas eu sei que o ano que vem tem eleições. E nós vamos levantar milhares e milhares de trabalhadores para botar o Lula na parede. E ele tem que dizer de que lado ele está. Se ele está do lado de lá, ele é o candidato do lado de lá. Se ele está do lado de cá, ele é o candidato do lado de cá. A decisão é dele. Nós não temos outro caminho, nós só temos esse. Nós não vamos abandonar a classe trabalhadora, não vamos nos transformar em pequenos patrões, em capitalistazinhos iludidos que no mercado capitalista nós vamos sobreviver. E além do que nós não queremos, nós queremos transformar a sociedade e salvar todos os empregos hoje das fábricas ocupadas, mas salvar os futuros também. Nós não queremos que nossos filhos sejam desempregados, disputando com o narcotráfico um dinheiro para sobreviver, que não tem escola, não tem saúde, porque os capitalistas tomam tudo para si. Não, nós queremos mudar a sociedade. Foi para isso que elegemos o Lula. Se ele desistiu disso, é o problema dele. Nós não, nós continuamos. Então, nós só temos uma via, que é: Lula, faça aquilo que você tem que fazer. Rompa com os capitalistas, rompa com o imperialismo, pare de pagar dívida externa e dê terra para os sem terra, e emprego para os trabalhadores da cidade. Estatize as fábricas. Chorava, sua mãe funcionava dizendo assim: pobre não tem valor, pobre é ser poder, e quem ajuda Senhor não é ilegal, pode ser ilegal, na minha opinião, não entendo muito disso, mas eu não posso pensar só que o que é legal e o que é ilegal. Eu tenho que pensar no meu posto de trabalho, né? Eu tenho que trabalhar. Se é ilegal, se não é ilegal, a gente está buscando apoio da comunidade, das autoridades, estamos trabalhando com procuração.
A gente está fazendo de tudo para estar dentro da lei, a gente está fazendo um movimento grande aí, para manter os postos de trabalho. Nosso objetivo é manter os postos de trabalho. Porque diretamente 1.070 ou 1.400 postos de trabalho, que eu não sei hoje exato, tanto X ou Y para falar para vocês. Mas indiretamente nós temos muita gente que vai fazer falta esse posto de trabalho. Vai dar, se nós estamos em 1.070, que eu estou falando do passado, hoje eu não sei um tanto exato para falar para vocês, eu vou falar do passado, que é 1.070. Mas cada pai de família, cada mãe de família resume em casa, tem 3 filhos, 2 filhos, né? Então indiretamente vai dar umas 4.000 pessoas que dependem disso daqui. Então nós não podemos dizer, estamos endividados, vamos desistir. Nós estamos vivos, nós temos que lutar pelos nossos direitos, né? E é isso aí, a gente vai lutar enquanto a gente puder, a gente não vai fazer que nem cachorro. Não como carne, mas não largo o osso. Aqui é um osso e nós vamos ficar agarrados aqui até o governo estatizar, até a autoridade competente fazer alguma coisa para nos ajudar, né? Porque eu não posso sair daqui, gente, e deixar para trás 10 anos da minha vida trabalhando. Onde é que estão meus direitos de cidadã, de trabalhadora? Né? Eu não posso deixar, eu tenho que trabalhar. E eu não vou abandonar 10 anos da minha vida aqui dentro. O nosso presidente sempre pula daqui, pula dali. Eu não tenho vergonha de falar. Gostaria se essa reportagem fosse exibida no outro lado do mundo lá. Você pode jogar, eu assumo a total responsabilidade. Um trabalhador de uma comissão de fábrica. O nosso presidente Lula foi eleito pelo nosso voto, um cara que veio do nada, era um peão de chão de fábrica, um trabalhador que nem eu, certo? Pusemos ele lá com voto. Quem votou no Lula foi os trabalhadores, não foi os capitalistas. E ele nos traiu, certo? Ele traiu a classe trabalhadora, porque ele nos prometeu 10 milhões de emprego. No ano que ele foi eleito, a nossa fábrica praticamente faliu. Faliu com dinheiro que saiu dos cofres públicos, dinheiro que nós pagamos imposto. Aquele dinheiro é nosso, aquela fábrica ela é nossa, certo? Os caras pegaram esse rio de dinheiro, não devolveram para o banco, que é um dinheiro público, não pagou os trabalhadores. Então o nosso presidente Lula, eu falo e não tenho medo de falar, para mim ele não passa de mais um bandido, mais um presidente corrupto, que só quer saber do imperialismo norte-americano. Você está entendendo? Ele sai daqui, deixa de ajudar o brasileiro, que o Brasil não é essa maravilha que eles vendem mais lá fora, não. No Brasil tem miséria, sim. Ele ajuda outros continentes, que é claro, precisam de ajuda. Mas eu acho que para você ajudar alguém lá fora, você primeiro tem que estar com a sua casa em ordem. E aqui no Brasil, isso é o que acontece. Existe fome, existe miséria, entendeu? É por isso que nós estamos nessa luta travada. E nós não desistimos ainda. E eu acredito que a gente ainda vai ter uma grande vitória. A ocupação é perigosa na medida que o judiciário, os juízes, a polícia são muito violentos. E os grandes capitalistas da região também, eles ficam muito furiosos, porque o nosso exemplo, como eles dizem, contamina as outras fábricas, porque se nós estamos numa situação de uma empresa quebrada, falida, conseguimos reduzir a jornada de trabalho sem reduzir salário. Nós conseguimos garantir todos os direitos trabalhistas e sindicais dentro da empresa. Por que as outras grandes empresas que têm lucro não podem conceder a mesma coisa? É a demonstração, a prova pura de que é uma ganância patronal que leva ao esgotamento dos trabalhadores, a uma superexploração, e ao mesmo tempo a prova de que os parasitas são os patrões, que os trabalhadores são capazes de fazer funcionar a fábrica perfeitamente. Ou seja, a economia de uma fábrica, e mesmo da sociedade de conjunto, não precisa de patrões. Nós precisamos que os trabalhadores, os povos, tomem em mãos o controle da economia e organizem ela de forma racional, de forma solidária, e não de forma a garantir o lucro, a ganância de alguns proprietários. Fábrica ocupada! Fábrica ocupada! Fábrica ocupada! Fábrica ocupada! Fábrica ocupada!
ocupada! Fábrica 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 ocupada!